Nós vamos ler o texto que servirá para a nossa reflexão, depois entoaremos o hino 392 e depois do hino teremos a nossa reflexão. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Novo Testamento, Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos dar continuidade à nossa série Pela Fé. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler os versos 5 e 6. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Agora, Gênesis, 5º capítulo, leremos os versos 21 a 24. Gênesis, 5º capítulo, leitura dos versos 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Meus irmãos, o capítulo 11 da epístola endereçada aos Hebreus registra histórias curiosas e inspiradoras. Esse capítulo registra histórias de coragem, de superação, de sacrifício, de abnegação, de realização, de vitória, e todas essas coisas aconteceram pela fé. Fé que é certeza de coisas que se esperam. Fé que é convicção de fatos que se não veem. Depois de oferecer o exemplo de Abel, o autor da Epístola aos Hebreus acrescenta o nome de Enoque em sua lista dos chamados heróis da fé. Enoque é exemplo de uma vida dedicada a Deus. Enoque exemplifica uma vida de consagração real, verdadeira, intensa e honesta ao Senhor. A impressão que tenho é que Abel e Enoque notabilizam-se em virtude da morte do primeiro e da experiência de não morte do segundo. Geralmente as pessoas se concentram no fato de que Abel viveu pouco, porque foi assassinado pelo seu próprio irmão no primeiro homicídio e fratricídio da história. E as pessoas também se concentram no fato de que Enoque foi, de forma misteriosa, tomado por Deus, ele foi transladado, não passando dessa forma, pela experiência de morte física, que é natural a toda pessoa. Não obstante o fato da morte de Abel e da experiência de não morte de Enoque serem de fato histórias curiosas, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as lições que nós podemos aprender com Abel e Enoque no que diz respeito ao que eles fizeram, no que diz respeito ao que eles viveram. Enoque nos ensina sobre como viver perto do Senhor. Esse será o tema da nossa conversa nessa noite. Como viver perto do Senhor. Você quer viver perto do Senhor? É a sua ambição na vida? É o seu desejo? Ou você quer patrimônio? Você quer casas, dinheiro, viagens, entretenimento? Essas coisas não são ruins, mas não podem ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Então, se você deseja viver perto do Senhor,
você tem muito a aprender com Enoque. Em primeiro lugar, quem era esse Enoque? Quem foi Enoque? Podemos afirmar que Enoque foi uma estrela solitária. O Enoque mencionado na epístola aos Hebreus, na epístola de Judas e também no livro do Gênesis, é o filho de Jared, o sétimo da descendência de Adão, conforme Gênesis 5:21. Essa informação é relevante tendo em vista o fato de que o Gênesis faz referência a 4 Enoques. O filho de Caim, um dos filhos de Caim se chama Enoque, de acordo com Gênesis 4. Lá no capítulo 25, o neto de Abraão leva o nome de Enoque. No capítulo 46 é dito que o filho de Ruben, ou seja, o neto de Jacó, também se chamava Enoque. E temos o Enoque do texto que lemos. O Enoque do nosso texto foi uma estrela solitária, no sentido de que ele brilhou intensamente, profundamente no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração violenta, corrompida e comprometida com o pecado. Apesar da escuridão moral e espiritual de seus dias, Enoque andou com Deus e brilhou, ele deu bom testemunho no meio do seu tempo, no meio da sua geração. Como Enoque, que brilhou no meio da escuridão, eu e vocês, que somos crentes em Jesus Cristo, ele que afirmou que é a luz do mundo, nós devemos refletir essa luz, de sorte que Jesus Cristo afirmou que nós somos a luz do mundo, Mateus 5, verso 14. Brilhe onde o Senhor te colocou, resplandeça, não ofusque a sua luz. Apesar de Enoque ser o único pio, o único piedoso de sua geração, as pessoas tiveram condições de ver, de contemplar, de testemunhar a sua conduta. Brilhe onde o Senhor te colocou. Não importa se você é o único crente ali. Não importa se você é o único crente da família. Brilhe, dê testemunho de Jesus. Não importa se você é o único crente da rua, dê testemunho de Jesus. Não importa se você é o único crente da firma, dê testemunho de Jesus. Brilhe onde o Senhor te colocou. No meio de uma geração ímpia, cheia de coisas ruins, Enoque se destaca como um homem que andou com Deus, ele brilhou. E isso me fez lembrar do refrão daquele belo hino 362 do nosso cenário. Quem se lembra do refrão? Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando com meu Jesus. O crente deve brilhar. Enoque brilhou como uma estrela solitária. O que Enoque fez de tão especial? O que ele fez assim de tão atípico? De acordo com a Escritura, no verso 21, Enoque andou com Deus. Essa expressão, andar com Deus, é muito rara no Antigo Testamento, ocorrendo apenas aqui em Gênesis 5, depois em Gênesis 6, para fazer referência a Noé, e depois somente em Malaquias capítulo 2. Andar com Deus denota o desfruto de uma comunhão sobrenatural e muito intensa com o Senhor. Então Enoque tinha esse relacionamento estreito e íntimo com o Senhor. O capítulo imediatamente anterior, o capítulo 4 do livro do Gênesis, registra as diversas realizações dos contemporâneos de Enoque. Disse que Jabal foi nômade e se destacou no ramo da agropecuária. O homem é considerado o pai daqueles que lidam com gado, de acordo com Gênesis 4, verso 20.
O próximo versículo, versículo 21 do capítulo 4, faz referências a Jubal. E ele gostava de música, e ele é considerado como o pai dos que tocam flauta. O próximo versículo, o versículo 22, trata sobre as realizações de um tal de Tubal-Caim. E ele é o pai dos metalúrgicos. Ele se destacou no ramo da metalurgia e tinha habilidade em lidar com o bronze e com o ferro. Qual foi a grande realização de Enoque? O que Enoque fez na vida? De acordo com o autor sagrado, Enoque andou com Deus. Talvez ele tenha lidado com gado, talvez ele tenha lidado com música, talvez ele tenha lidado com metalurgia. Entretanto, o que mais se destacou na sua biografia foi a sua piedade, a sua vida com Deus. Enoque foi crente, Enoque andou com Deus. O que os outros vão falar depois que você morrer? Qual vai ser o seu e o meu legado espiritual? Fulano, excelente músico. Beltrano, destacado empreendedor. A Cicrana sabia limpar uma casa como ninguém. O alumínio dela brilhava. O que vai ser dito a respeito de mim e de você depois do nosso passamento? A respeito de Enoque, foi dito que ele andou com Deus. Na monótona genealogia de Gênesis 5, o breve comentário sobre Enoque se destaca e chama a atenção para a nobreza do seu comportamento. Enoque andou com Deus, enquanto os demais nasceram, tiveram filhos e filhas e morreram. Enoque fez tudo isso, mas na presença de Deus. Enoque viveu diante de Deus, ou como diriam os reformadores do século XVI, Enoque viveu coram Deo. Coram Deo é uma expressão teológica em latim, ampla e largamente empregada no contexto da reforma protestante do século XVI, cujo significado é diante de Deus. O conteúdo teológico dessa expressão é profundo e tem como objetivo promover a consciência de que a vida cristã é, essencialmente, viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. No período anterior à reforma protestante, a divisão, a separação entre profano e sagrado, entre religioso e não religioso, era intensa, doentia e patológica. Essa distorção promoveu um verdadeiro esvaziamento, empobrecimento da religião, que já não mais conseguia conectar o evangelho à vida. Foi contra essa compreensão e prática inadequadas que os reformadores se levantaram e protestaram, afirmando que nós todos devemos viver diante de Deus. E a palavra é coram Deo. Nós somos chamados pelo Senhor para vivermos na sua presença. Enoque compreendeu muito bem isso. O texto hebraico declara que Enoque andou com o Deus. É curioso isso. Encontra-se no texto um artigo, e não é qualquer artigo, é um artigo definido. Há um Deus, apenas um Deus, e Enoque andou com ele. Ademais, o texto hebraico, no verbo que foi traduzido por andar, esse verbo foi empregado e conjugado de tal forma que comunica a ideia de intensidade e de aprazimento. A ideia é que Enoque andou com Deus e ele curtiu fazer isso. Para ele foi bom, para ele foi agradável. A religião não era um peso para ele. Eu preciso andar com Deus. Fazer o quê? Eu não quero ir para o inferno. Olha só, ali deve estar bom demais aquela festa, aquele forró. Ali deve ser legal, mas fazer o quê? Eu preciso andar com Deus. A ideia não é essa.
A ideia é que Enoque andou com Deus e ele se alegrou por conta disso. Ele aproveitou cada momento dessa sua viagem aqui na terra. Sabe quando você viaja e está decidido a aproveitar cada momento daquela viagem? Enoque fez isso. Ele andou com Deus e ele se alegrou. Andar com o Senhor trouxe aprazimento, alegria, prazer ao seu coração. A estrela solitária, lembram-se? Era o único crente. A estrela solitária andou com Deus. E onde é que Enoque andou com Deus? Num mundo ímpio, num mundo cheio de impiedade. Nós lemos lá na epístola de Judas, no verso 15, que o mundo da época de Enoque era caracterizado pela impiedade. A palavra que mais ocorre em Judas 15 é ímpio. O mundo de Enoque notabilizou-se pela impiedade. Enoque não andou com Deus no jardim do Éden. Enoque não andou com Deus no paraíso. Enoque não andou com Deus numa situação favorável do ponto de vista espiritual. Não, ele andou com Deus no meio de uma geração pervertida, incrédula. Enoque andou com o Senhor, não obstante a impiedade de sua época. O mundo antediluviano, isto é, o mundo antes do dilúvio, caracterizava-se por muita maldade, gente. Muita coisa ruim aconteceu logo após o pecado de Adão. Eu fico impressionado com o fato de que na 7ª geração, após o advento do pecado, o mundo já está todo perdido. A sociedade já está corrompida. As famílias já estão sofrendo. Casamentos já enfrentam dificuldade, filhos já se rebelam contra seus pais, pouco tempo após o advento do pecado, e o mundo já está um caos. Eu fico impressionado com essa capacidade que o pecado tem de se instalar, de infiltrar-se, de ramificar-se na existência humana, e isso confirma a declaração bíblica de que todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus. Meus irmãos, nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado, enfim, somos falhos, somos mortos espiritualmente. E evidência dessa falência, desse fracasso espiritual dos homens, são os nossos bebezinhos. Os nossos bebês são fofinhos, dá vontade de morder, dá vontade de apertar. Nossos bebês são cheirosos, não é? Você pode tomar banho com um shampoozinho Johnson e você não vai cheirar gostoso como um bebê, porque os bebês são fofinhos e cheiram bem. É deles, quando estão com a fraldinha em dia, né? É bom a gente registrar isso. A fraldinha está em dia, é uma delícia cheirar o bebezinho. E, gente, a gente precisa ensinar o que é errado para o bebê? Você precisa ensinar o bebê a bater no coleguinha? Não. Você precisa ensinar o bebê a dividir a comida e o brinquedo? Não. Porque já nasce sabendo fazer isso. Isto é, o trabalho dos pais é ensinar o bem, porque o mal, a criança já sabe. Bebês já sabem tirar vantagem. O Lucas descobriu a bolacha recheada, tipo traquinas, passatempo, bono, essas coisas deliciosas aí. Ele descobriu a bolacha recheada. Entretanto, o que ele curte mesmo é o recheio. Então ele pega a bolacha, né? Ele abre a bolacha, aí ele vai no recheio e come o recheio, e aí a parte seca da bolacha, que não está mais tão seca assim por causa da baba, né? Ele generosamente oferece para mim ou para quem está perto.
O recheio já foi embora. Aquela parte que ele não curte, ele devolve, ele divide, melhor dizendo. Então a gente nasce já inclinado para fazer o que é errado. Nós vemos isso aqui no mundo de Enoque. O mundo antes do dilúvio já sofria por conta do pecado. E Enoque impressiona pela maneira pela qual ele esteve sublimemente acima da corrupção de seus tempos. O homem foi diferente, o homem fez diferença, o homem foi crente. A estrela solitária que andou com Deus no mundo ímpio teve um final de vida atípico. Veja lá o verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Na genealogia de Gênesis capítulo 5, 8 vezes encontramos a frase todos os dias de fulano, por exemplo, Jared ou Metusalém, foram tantos anos e morreu. Com Enoque, meus irmãos, foi diferente. Ele não viu a morte, pois o Senhor o tomou para si. A palavra hebraica traduzida por tomar para si comunica a ideia de que Deus reassumiu, tomou para si de volta aquilo que era dele. A palavra hebraica comunica essa ideia. Enoque era do Senhor. O Senhor apenas tomou ele de volta. Houve um súbito e misterioso desaparecimento, interpretado pelo autor aos Hebreus como uma transladação. De todos os santos registrados no Antigo Testamento, apenas Enoque e Elias são representados como pessoas que não passaram pela experiência da morte física. De acordo com o autor de Hebreus, essa experiência de não morte é uma transladação, e o autor aos Hebreus atribui essa experiência à fé que Enoque possuía. Note que o escritor neotestamentário faz referência à experiência de transladação 3 vezes, chamando a atenção do leitor para essa experiência que Enoque teve. A fé de Enoque era tão forte, seu relacionamento com Deus tão estreito, tão intenso, que ele não experimentou a morte física. A maldição da morte física pronunciada sobre Adão e sobre a sua posteridade não prevaleceu contra Enoque, visto que o Senhor o transformou, visto que o Senhor o tomou para si. Olha, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não sei explicar muito o que foi e como foi essa tal de transladação. Deus tomou Enoque para si, é o que o texto diz. No entanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para o detalhe de que essa experiência aconteceu. Enoque foi recolhido pelo Senhor com 365 anos de vida. Quanto tempo o pai de Enoque viveu? Jared viveu quanto tempo? Os versos anteriores mostram para a gente. 962 anos. Quanto tempo o filhinho de Enoque viveu, Metusalém? 969 anos. Repare que em Gênesis 5 as pessoas vivem demais. A estrela solitária que andou com Deus num mundo de impiedade foi recolhido pelo Senhor mais cedo. Viveu menos. Ou seja, o importante não é como você vai morrer, mas como você vive. Porque Deus não mede a nossa vida. Deus pesa a nossa vida. O que importa para Deus não é o tempo de vida que você tem, mas o que você fez com essa vida que o Senhor te deu. Deus não mede nossos dias, Deus os pesa para avaliar o que nós fizemos com o tempo que Ele
nos deu. O importante não é como nem quando vamos morrer, mas como nós vamos viver. Um antigo provérbio dinamarquês diz que a vida é um presente que Deus dá para você. Concorda? E o provérbio continua: o que você faz com a vida que Deus te deu, aí, esse é o presente que você pode dar para Deus. A vida é um presente de Deus para nós. Agora, o que a gente faz com a vida que Deus nos deu, esse é o presente que a gente vai oferecer para Deus. Enoque, com a sua vida, deu um presente para Deus. Ele deu bom testemunho, ele foi fiel, ele foi zeloso. Um dos meus filmes preferidos, se não preferido, é Coração Valente, dirigido por Mel Gibson, que interpreta também o principal personagem da história, o herói escocês William Wallace. E uma das frases que eu ouvi que mais impactou a minha vida foi nesse filme. É atribuído a William Wallace, nesse filme, a seguinte frase: todos os homens morrem. Tá certo que no contexto aqui de Enoque, Elias, isso não é bem assim, mas vocês entenderam, né? Todos os homens morrem, mas nem todos os homens de fato vivem. Porque às vezes é possível que uma pessoa não viva, é possível que uma pessoa se arraste durante toda uma existência. É possível você encontrar pessoas que não realizam, que apenas suportam durante toda a vida. Que o Senhor nos dê a graça de sermos como Enoque, andarmos com Deus e experimentarmos a graça, a bênção de realizarmos e de executarmos coisas para a glória do Senhor. Lembre-se, Deus não vai medir a sua vida, Deus vai pesá-la. E a coisa mais importante que você pode e deve fazer em vida é crer em Jesus Cristo. Porque o Senhor vê em nós filhos quando vê o Filho dele em nós. O Senhor vê em nós filhos quando vê o Filho dele em nós. É crendo em Jesus, é assumindo que Jesus Cristo é o nosso mediador. É dessa forma que nós somos salvos e reconciliados com o Senhor. O autor da Epístola aos Hebreus vai concluir no verso 6 dizendo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Enoque agradou a Deus em sua vida, exemplificando o princípio de que sem fé é impossível agradar a Deus. E isso por duas razões. Primeiro, porque Enoque se aproximou de Deus crendo que o Senhor existia. E em segundo lugar, porque Enoque se aproximou de Deus crendo que Ele é galardoador dos que o buscam. Isto é, aquele que se aproxima de Deus precisa reconhecer dois fatos acerca do ser divino: a sua existência e a sua generosidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque andou com Deus não é porque foi virtuoso, não é porque foi o cara, mas porque ele teve fé. Enoque entrou para a história de forma positiva porque teve fé. Ele não teve inveja como Caim, ele não teve medo como Saul, ele teve fé e coragem. Que o Senhor abençoe a sua vida no sentido de que você também ande com o Senhor. Que a sua piedade, que a sua paixão por Jesus se destaque na sua vida, de forma que as pessoas tenham condições de olhar para você e facilmente identificar em você um crente.
um cara que é apaixonado por Jesus, um cara que resolveu buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Que o Senhor nos abençoe dessa forma, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.